Olá! Hoje nós vamos aprender como regar as nossas orquídeas. Vocês vão aprender a regar as orquídeas o ano todo. Existe algum segredo na rega das orquídeas no inverno? Existe. Por quê, Ana? As orquídeas são muito propensas a fungos. E a gente tem assim, a gente fala assim, onde tem palmeira tem lagarta, onde tem coco tem lagarta, onde tem couve, geralmente tem aquelas lagartinhas, couve-manteiga, onde tem grama, aparece tiririca ou cupim. As plantas são susceptíveis a uma determinada praga ou doença. Assim as orquídeas, elas são susceptíveis a fungos. E se a gente não regar com a técnica certa, aí enche de fungo e a gente perde uma orquídea, perde outra e não vai nada bem. Como que eu rego as orquídeas? Estou recebendo vocês aqui no meu orquidário. Vou fazer aqui a rega, como eu rego, vocês vão ver como que é fácil. Vou ensinar várias coisas e façam dessa maneira que vai dar super certo. Não tem problema aqui com a rega das orquídeas na questão de fungos. Eu vou explicar melhor. Não tem problema aqui com fungos devido ao excesso de rega ou a rega de uma maneira não apropriada. Como que eu faço a rega? Eu chego aqui no meu orquidário, eu vou sair regando tudo? Não, eu não vou fazer isso. Eu primeiro tenho que fazer, olha que legal, um serviço, uma tarefa de observação. Eu tenho orquídeas em vaso, então elas todas eu vou regar, Se você puder evitar regar as flores, melhor. Porque quando eu rego, eu molho as flores, realmente elas vão durar menos. Mas se não tiver jeito, a gente rega as flores também. Outra coisa, orquídea Rincostilis, as orquídeas Phalaenopsis, as orquídeas Sapatinho, a orquídea Vanda, vocês estão vendo que elas acumulam água nessas axilas, nesse copinho. Vamos ver aqui a Phalaenopsis. Elas acumulam água aqui. A gente não pode deixar. Por isso que a gente tenta plantar um pouco tombadas, Phalaenopsis no caso, para não acumular água. Se acumular água, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel higiênico ou um papel toalha e vai dar uma secada nessa água. Então, por isso que é bom evitar, de molhar, se tiver jeito, as folhinhas. Ou observar bem na hora do replantio para a gente plantar como é na natureza. Na natureza, a Phalaenopsis, por exemplo, é toda inclinada. A natureza é muito perfeita, Daí aqueles copinhos não acumulam água. Então, essas orquídeas que eu falei, observe para não deixar água acumulada ali no miolinho dela, tá bom? Então, eu vou observar as orquídeas. Então, as de vaso eu vou regar. Eu tenho aqui uma orquídea Espírito Santo, que é a minha predileta. E a terrícola, eu não vou regar como as demais. Não é toda vez, o meu cultivo é em brita. Então, se o seu cultivo é em casca de pinos, por exemplo, as terrícolas como cimbídeo, eu vou colocar aqui uma lista das terrícolas. Então, dentro do orquidário, por exemplo, as terrícolas, vocês nunca vão regar toda vez que vocês regam as epífitas, que são em casca de pinos, que é, por exemplo, em brita, como eu cultivo, cada um cultiva no substrato específico. Outra coisa, se vocês têm, como eu tenho aqui, por exemplo, o tronquinho seca muito, até mais do que o vaso. Então, o que eu vou fazer? Às vezes eu venho aqui no meu orquidário só para regar os tronquinhos, tá vendo? Rego os tronquinhos, rego a barba de velho, gente, a barba de velho, que ela seca muito. A minha Phalaenopsis está aqui em brita, rego aqui. Essas aqui secam muito. O que seca muito? Orquídeas no tronquinho, orquídeas em árvore seca muito. Daí eu vou regar dessa maneira. Essas orquídeas aqui, que ficam muito aqui em cima, e perto do sol, porque meu orquidário é assim. Ele, desse lado, ele é muito quente, Então eu ponho Catuleia, por exemplo, que gosta muito de mais claridade, mais sol. E esse lado aqui, eu coloco as orquídeas que precisam de menos luz. Tipo Sapatinho, Phalaenopsis, elas florescem ainda com menos luz. Então, dentro do orquidário, não é, a luz não é a mesma maneira para todas as plantas. Então, sempre eu rego mais essas daqui do que as de lá, principalmente as suspensas.
a umidade do ar aqui é menor do que embaixo. Embaixo é maior a umidade do ar. Então a gente tem que fazer um serviço de observação. Uma outra situação que a gente tem que regar bastante é quando elas estão em árvore. Em árvore também é semelhante a de tronquinho. Então vocês veem lá na minha mãe, as orquídeas em árvore, a gente vai e põe a mangueira de água mesmo. Como que é, Ana, que eu vou assim acertar na rega? Você não vai olhar nem como o seu vizinho rega, porque às vezes lá tem mais vento do que aqui ou menos. O vento seca muito as orquídeas. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um serviço de observação. As raízes estão mais branquiçadas, estão mais rígidas. A orquídea então está seca, você pode regar. Então quando que eu rego as orquídeas? Quando as raízes ou o substrato estiver completamente seco. Daí você rega bastante. É muita água. Por que, Ana, que a gente tem que colocar muita água? Porque geralmente as orquídeas, a granulometria do substrato é maior. Então até que rega tudo, então você coloca bastante água. E outra coisa, orquídea é muito exigente a questão de adubação. E o adubo, ele deixa sais, né? Para não salinificar o seu substrato, então você rega bastante. Aí a água vai tirar aquele sal que ficou da adubação que você fez. Já aproveita que você tá no seu orquidário, tá lá junto com as orquídeas e molha o chão, porque isso aqui vai aumentar a umidade do ar, que é importantíssimo para as orquídeas. Eu fiz 2 vídeos muito interessantes que completam muito isso. Depois, se vocês quiserem ver, a gente vai continuar em rega aqui, porque a gente está só no início, tem coisa muito importante ainda. Eu fiz 10 etapas para que as orquídeas floresçam e vou deixar para vocês o card aqui e também aqui na descrição do vídeo. E um vídeo de como aumentar a umidade do ar para as orquídeas. Então eu vou deixar aqui também no card e na descrição abaixo. É muito importante a umidade do ar, às vezes você tem dúvida como que você vai aumentar a umidade do ar aí na sua casa, beleza? Então eu vou aumentar aqui a umidade do ar. Todos os dias a gente tem que fazer isso, dependendo da onde você está. E aproveito e rego as orquídeas que estão precisando, não é todas. Como que eu vou regar as orquídeas? Ana, eu não vou usar mangueira, tá dentro de casa, como que eu vou regar? Você pode pegar uma caixa, ó, coloca lá a caixa, daí você pega a sua orquídea, né? Ela tá seca, você vê que tá bastante seca, ó. O óleo aqui dentro tá seco. E você vai regar bastante, ó, bastante. Aí vai tirar o sal antigo do adubo, né? Vai molhar todas as pedras, tá? Eu evito as folhas, né? Por causa da questão de fungo, só de vez em quando, para tirar a poeira. E agora eu vou esperar sair toda a água para voltar para o local dela de origem. Ana, eu tenho muita dificuldade de saber quanto que o substrato está seco ou quanto que as raízes estão secas. Então você acostume-se a plantar em vaso transparente, porque aqui, ó, acontece quando ela ainda está úmida, aparecem essas bolhas. Então dá para você ver com mais facilidade se está na hora de regar ou não. O vaso transparente é muito legal para isso. E quando você tem costume de colocar em cachepô que não tem furos para enfeitar a casa, muito cuidado. Uma lâmina de água eu tenho que colocar depois de escorrer, porque se ficar uma lâmina de água aqui, começa a apodrecer a raiz da orquídea. Você nem fica sabendo o que está acontecendo, a orquídea está feia, está morrendo e tal. Às vezes é por causa de acúmulo de água, então não pode deixar. Só coloque em cachepô depois que escorrer toda a água da sua rega. Você vai falar assim, Ana, quantas vezes por semana que eu vou regar minhas orquídeas? Eu rego minhas orquídeas no verão, eu rego dia sim, dia não. Já no inverno eu rego 2 vezes por semana, até 1 vez por semana, quando tá muito frio, 1 vez por semana. Por quê? As orquídeas, elas não toleram muita água devido à sua origem. Qual que é a origem das orquídeas? Elas não estão lá em cima de árvore, a maioria delas não são epífitas, em cima de árvore. Chove todo dia? Tem sereno todo dia? Não.
Então, elas têm o quê? Reserva. Então, ó, tanto as folhas das orquídeas, elas têm reserva, o pseudobulbo tem reserva, as próprias raízes têm reserva. Então, as orquídeas têm reserva. Você não precisa se preocupar com, por exemplo, se um morango, uma alface está ali murchando, uma planta, a fitônia está ali murchando. Então, tem que regar hoje, porque senão amanhã já desidratou demais. A orquídea não tem isso. Ela tem uma estrutura muito mais forte, com reserva de água, do que essas outras plantas. E nunca rega à tardezinha à noite. As orquídeas não podem dormir com as raízes molhadas. Ah, eu esqueci de regar minhas orquídeas, tinha que regar hoje, lembrei à noite. Deixa para o outro dia de manhã. É o que eu acabei de falar. Elas têm reserva, não preocupa, não vai ter problema nenhum. Qual horário? Você pode regar suas orquídeas qualquer horário até meio-dia. Nunca use no inverno água gelada. Não é legal para as orquídeas, tá? Ah, aqui tá muito quente no verão, regar 11 horas, meio-dia, não tem problema. O pessoal acha que cozinha, né? Não. Olha pra você ver, você tá com o pé ali num passeio, no cimento, muito quente, você coloca água fria. Vai cozinhar? Não, vai resfriar seu pé, né? É o contrário que a gente pensa. Então, orquídeas você pode regar qualquer horário até meio-dia. No ano todo você vai ver, você não vai regar como eu, dia sim, dia não, aqui é muito quente. Você vai ver qual região que você está e se o substrato está seco ou não, ou as raízes, e regar quando estiver seco. Isso para as epífitas. Eu rego quando eu perceber que as raízes estão secas ou o substrato. As raízes úmidas, elas ficam geralmente verdes, né? Eu até fiz aqui um videozinho, vou colocar aqui para vocês. Elas estão duras, raízes, e branquiçadas quando elas estão secas. Quando elas estão úmidas, molhadas, elas estão mais maleáveis e ficam esverdeadas. Aí fica fácil vocês aí identificar como que as raízes estão secas e quando elas estão molhadas, tá? Sobre a rega, então, nós vamos regar qualquer horário até meio-dia, muita água, e nós vamos esperar ela escorrer para depois voltar para o lugar de origem. Se for no orquidário como o meu, já pode, né? O orquidário, geralmente as prateleiras têm esses furos, a água já escorre, não tem problema. Lembrando que vaso de barro seca muito mais rápido do que o vaso de plástico. O vaso de plástico conserva mais umidade. Se seu substrato tem musgo, vai conservar mais umidade, né? Mas muito cuidado, não gosto de musgo, porque ele funga muito. Uma hora ele fica muito úmido, outra hora ele seca demais, né? Muito cuidado com o musgo esfagno. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, assim que eu colocar vídeo novo você vai ser avisado. Se for um tema que te interessa, você vem assistir. Não fique com dúvidas no vídeo, deixe nos comentários abaixo, compartilhe o vídeo também, não deixe de curtir. É muito legal aqui para o meu trabalho. Eu quero ensinar para vocês um segredo, assim, um outro segredo muito importante. Gravem isso. Rega das orquídeas. Nunca faça todos os dias. Eu tenho amigos orquidófilos do norte, nordeste, tudo quanto é lugar. Nunca regue suas orquídeas todos os dias. Lembra-se que ela tem reserva? Então, se seu clima está muito quente, então dia sim, dia não. É o máximo. Não regue suas orquídeas todos os dias. Ah, Ana, minha orquídea desidratou. Então a Phalaenopsis está com aquela folha mole, está com aquelas nervuras, capileia, né? Fica com aquela aparência do vovô, da avó, né? Tudo encurvadinho assim, tá desidratado. O que eu faço? Primeira coisa, você vai levar para um lugar de menos luminosidade. Se você tiver aí 2, 3, 4 semanas que não rega, realmente é falta de água, então você vai regar como eu ensinei. Regar assim que o substrato secar, regar bastante, né? Ok. Agora você vê que você tá regando como sempre você regava e ela continua desidratando, sabe o que pode ser? Pode ser que o seu substrato está velho. Substrato velho, casca de pino, chifre de coco, o meu não, né? A Brita, ela é inerte, não fica velha, não tem que trocar. Então, se o seu substrato está velho, aí a orquídea, ela não está mais com aquelas raízes brancas esverdeadas, ela está com a raiz marrom. Ou seja, a decomposição da matéria orgânica, a decomposição da casca de pinos, do chifre de coco, libera ácidos que
fermenta a raiz das orquídeas, mata as raízes das orquídeas. Então o substrato está velho, o que está acontecendo lá dentro? Tem poucas raízes, você está regando como sempre regou, mas a orquídea está com pouca raiz viva para absorver a água. É hora de você fazer o replantio. Então, orquídea desidratada, você coloca ela em menos luz até ela se recuperar, ou então é hora de fazer o replantio. Quando faço o replantio, eu gosto que fique umas 3 semanas em pouca luz, né? Para ela se recuperar, para ela começar a enraizar e rapidamente começar a brotar. Então, em caso de desidratação, você pode estar olhando se está faltando realmente só água, se você tem que diminuir a luz, porque às vezes a orquídea está com um substrato legal, você está regando legal, mas tem muita luz. Então, é uma espécie de menos luz, então troca de lugar, coloca num lugar de menos luz. E não fique com a orquídea desidratada por muito tempo, ela pode morrer, fica muito susceptível a praga e doença, então, igual eu falei, pode morrer, então não é legal. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Como eu falei, se inscreva no canal, ative o sininho. Fico muito grata por isso, por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.